Nós fizemos um estudo da reunião de quarta-feira, 25/8/2021, onde que o irmão trouxe lá em 2 Tessalonicenses 2,6, que diz assim: Agora também sabeis que é que ainda o retém. Retém quem? O antimachia, para aparecer só a seu tempo. Quem? Mical, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio. Linka com Daniel 12, que diz que no final dos tempos levantar-se-á Mical. Mical será manifestado no final dos tempos. Agora, no final dos tempos, é que ele seria mostrado, porque sempre ficou escondido. Lembrando que Yahshua, quando subiu, Yahweh disse: Assenta à minha destra, à minha direita, até que eu coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. Lembrando que Yahshua, depois de ter feito a purificação dos pecados, subiu ao céu, foi sobreexaltado, recebeu o nome que está acima de todo nome. Qual? Iau. Ele recebeu o nome do pai dele, Iau. Iau filho, Iau forte. Em Filipenses 2:6 diz: Ele, estando na forma de Iau, não usou de seu direito de ser tratado como Iau, mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra. Por causa da obediência e morte no madeiro de Yahshua, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome. Não é um nome que ele recebeu quando nasceu, pois ele já tinha esse nome lá em cima, esse nome Yahshua. Depois que Iau o sobreexaltou, ele recebeu o nome de Iau, que é um nome sublime. Não existe nome acima de Iau, por isso ele recebeu o nome de seu pai, Iau. Pode-se dizer para distinguir Iau pai e Iau filho. Yahshua era um nome comum da época e por isso não pode ser o nome que ele recebeu após ser sobreexaltado. Aí o irmão trouxe esse entendimento, olha, que Yahshua é a imagem de Yahweh e Mical é a imagem de Yahshua. Mical é a semelhança de Yahshua e Yahshua é a semelhança de Yahweh. Então, Mical é semelhante a Yahweh. Por isso se diz: Eu vi Yahweh face a face e a minha vida foi salva. Lembrando lá, está falando do quê? Da história de Jacó, o anjo Mical lutando com Jacó. Isso faz um link com o imitador Satanás. Lá em Apocalipse 13:11, lá diz assim: Vi depois outra besta sair da terra. Quem que é essa besta? É o falso profeta. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Aqui mostrando, a aparência de cordeiro, mas falava como um dragão. O antimachia, ele imita Yahshua, o falso profeta imita Mical, e o dragão imita Iau. O antimachia que imita Yahshua é o cordeiro que vai ser ferido de morte. Então, o falso profeta, que é a besta que sai da terra, com a aparência do cordeiro, ele tem a aparência do antimachia, aqui imitando, né? Aí continua, mas falava como um dragão. Quem é o dragão? Satanás. Falava com a boca de Satanás, novamente imitando, porque Mical fala com a boca de Iau. Satanás é um espírito e está nas regiões celestiais. No versículo 12, continua: Toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta. Aqui, ó, igual à lua que exerce que recebe a luz na presença do sol, ou seja, precisa do sol para ter luz. Aí continuando, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. O falso profeta faz com que a terra inteira adore o antimachia, imitando Mical, que faz com que a terra adore a Yahshua. Mical traz a mensagem que Yahshua tem que ser adorado. Mical veio marcar na testa, no entendimento, os servos de Yahweh. Depois que Mical vem marcar e arrebata, aí vem e se manifesta o antimachia imitando e quer colocar a marca. No versículo 13 diz: Ele, o falso profeta, opera grandes maravilhas,
até mesmo a de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta. O falso profeta seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. A imitação é que pegou a imagem do antimastia, infundiu o espírito e ela falou. É a representação de Mical, que é a imagem de Yahshua, e tem o espírito de Yah e fala. Mical tem a boca de Yah. Lembrando que a única coisa que ele imita e não acontece é que a imagem recebe adoração, diferentemente de Mical, que não recebe adoração. Por isso, a imagem recebe o nome de abominação, que é idolatria, mas também significa feitiçaria. Como não há nada de novo debaixo do sol, o falso profeta é que vai reviver o antimachia, imitando Mical, que ressuscitou Yahshua. Em 1 Samuel 2,35, lá diz assim, né? Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido, Yahshua, o rei. Aqui é Mical, né, o sacerdote fiel. A imitação é o antimachia, que faz uma imagem à sua semelhança, infunde nele o espírito e coloca ele dentro do templo, representação de ser um sumo sacerdote, porque Mical é sumo sacerdote instituído por Yahshua. Lembrando que o anjo é a imagem de Yahshua e Yahshua é a imagem de Yah. Logo, o anjo tem a aparência de Yah. Aqui em Apocalipse 1:9, fala da aparência do anjo, que tem a mesma aparência de Yahshua, né? Em Apocalipse 1:9 diz, eu e Elhana, que está falando, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Yahshua, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Yah e do testemunho de Yahshua. No dia do mestre, esse dia do mestre é o primeiro dia da semana, né? Domingo, movido pelo Espírito, lembrando que o falso profeta colocou o Espírito dentro da imagem. Aí continuando lá, e movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como trombeta, voz de Mical, né? Quem que tem voz de trombeta? Mical, que é a trombeta de Yah, ordenando. Escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham aspecto do bronze, quando está incandescente no forno, e sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol. Lembrando lá, ó, que fala lá em Isaías 30:26, que a luz da lua será igual à luz do sol. Aí fala, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando-me, não temas. Lembrando o anjo consolador, que foi consolar Yahshua, seu pai, né? Aí ele, continuando, eu sou o primeiro. Por que ele fala eu sou o primeiro e o último? Eu sou o primeiro porque ele é o primogênito de Yahshua. E o último porque ele é o último Adão, aquele que tem o espírito, que dá a vida. Aí continua, o vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando ele fala assim, estive morto, é lembrando da passagem de Efésios 5:14, que diz assim, ó tu que dormes, desperta e levanta-te, lembrando, levantar-se-á Mical, né? E levanta-te de entre os mortos, que o Machia te iluminará, representação da lua, que é iluminada pelo sol. Mostrando aqui que ele foi subjugado pela mulher.
Lá fala, né, debaixo do pé da mulher, de Apocalipse 12, a mulher Sardes, vestida de sol, tendo a lua sobre os pés. Ele foi subjugado, Mical foi subjugado pela mulher. Por isso que ele fala, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso aqui é a visão que de Mical. E Mical carregando na mão as 7 estrelas, que são os 7 anjos da era, e andando no meio dos candelabros, que é as eras da igreja. Ele é o protetor de Israel na antiga aliança e da igreja na nova aliança. Esse Mical é o mesmo que vem na terra na sexta era, Filadélfia, em corpo de carne. Em Apocalipse 3,7, mostra Mical falando ao anjo da igreja em Filadélfia, que é ele mesmo, dizendo assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. É ele falando para o anjo que seria ele mesmo encarnado. Mas isso só pode acontecer porque ele não fala dele mesmo, mas sua boca é boca de Iau. Então, é Iau que está falando ao anjo de Filadélfia, através da boca de Mical. Ele é trombeta de Iau. É esse que é o entendimento. Em Apocalipse 3:1, fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Iau e as 7 estrelas. Aqui é Mical falando por Iau, né? Essa é a representação daquele que foi infundido o espírito nele. E depois que infundiu, ele falou, que é a representação da imagem do antimachia. Aí em Isaías 11:1, diz assim, né? A irmã trouxe lá, em Isaías 11:1. Um ramo sairá do trono de Jessé. Quem que é Jessé? É pai de Davi. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Iau, espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento, de temor de Iau. No temor de Iau estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Lembrando, ele julga com justiça. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça. Ele julga e combate com justiça, que está falando lá em Apocalipse 19, linkando com Apocalipse 19. Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca, vai reinar com cetro de ferro. E com o sopro de seus lábios matará o ímpio, matará quem? O antimachia. E com o sopro dos seus lábios, lembrando lá, da sua boca sai uma espada afiada, de Apocalipse 19. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aquele que tem os 7 espíritos de Iau é aquele que está falando para Sardes, o anjo Mical, que fala por Iau, fazendo um link com Daniel 7, o ancião que julga e coloca outros para julgar também, que está sentado lá no trono. A ele, né, a esse ancião, foi outorgado o poder, a honra e o reino. Foi outorgado por quem? A ele foi outorgado pelo Rei dos Reis Yahshua. Linka com Apocalipse 7 também. Linka com Isaías 22:17, que lá fala de Sobna, que é a representação de Satanás, e Eliakim, que é a representação de Mical. No Isaías 22:17, diz assim: mas Iau te lançará para longe, ó homem, e te fará rolar como uma bola. Lembrando, né, do planeta, do querubim planeta, Satanás. Em terreno espaçoso, ali perecerás juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa de teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia, chamarei o meu servo Eliaquim, que é a representação de Mical, filho de Euquias, que era sumo sacerdote, linkando com Yahshua, mas também com Mical, que depois do sacrifício de Yahshua recebe o encargo de sumo sacerdote. Aí no 21 continua: vesti-lo-ei com uma túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, linka com Isaías 11. Porém, nas tuas mãos, as tuas funções, ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Judá, porque a casa de Judá é a tribo dele. Por isso que ele fala, vai sair um rebento da descendência de Jessé, e Alxa da casa de Jessé, e Mical é seu filho.
Isaías 11:5, né, diz: a justiça será o cinto dos seus lombos, mostrando que este que recebe o cinto é justo. Isso diz o santo verdadeiro, aí continua, e a fidelidade, o cinto dos seus rins, fiel e verdadeiro, de Apocalipse 19. Aí chega o milênio, que fala lá em Isaías 11, no versículo 6. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntas se deitarão as suas crias, mostrando que é a paz do milênio, né? Que não tem instinto de morte. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Iau, como as águas cobrem o fundo do mar, linka com aquele que vem governar no milênio, e Yahshua vem reinar. Esse é o esforço de Mical, trazer alegria para o seu pai Yahshua. Irmão disse, né, que o entendimento aqui mostrado é que no devido tempo Mical seria revelado, mostrando claramente que ele é que recebeu de Yahshua a plenitude do Espírito na condição celestial. Mas ele também, como Yahshua, teve que vir na terra na condição humana e sem memória. Sua missão é ajuntar os desgarrados de Israel e guerrear contra os inimigos de Yahshua. Seu objetivo é fazer seu pai Yahshua feliz novamente, trazendo a verdade contra toda mentira. Em Apocalipse 12:7, fala que Satanás tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Os evangélicos, católicos, os espíritas, enganou todo mundo. Até que veio Filadélfia, trazendo a verdade e batendo de frente com todo o ensino de engano, porque essa foi a vontade de Yahweh. Aí no versículo 10, 11, 12, o irmão Marco Beethoven mostrou lá, né, que exatamente isso que o irmão trouxe agora, diz assim no 11, naquele dia o mestre tornará a estender a sua mão para resgatar o resto de seu povo, a saber, aquilo que resta na Assíria e no Egito, em Patros, em Cush e no Elam, em Senaar, em Emate, nas ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel, ajuntará os dispersos de Judá, dos 4 cantos da terra. Aí o irmão trouxe, né, o entendimento que o falso profeta faz com que todos os habitantes da terra adorem o antimachia, que é o link com Mical, que faz com que os habitantes da terra adorem Yahshua. Lá em Apocalipse 14:6, diz assim, vi depois outro anjo, que anjo que é esse? Mical, que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra. Esse voava no meio do céu é porque ele nos fala do alto dos céus, porque ele tem a boca de Al, ele é trombeta de Al. É para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz, temei a Ial e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Porque no céu já foi anunciado que o Rei da Glória, que é Yahshua, que agora se chama Ial, e todos devem adorá-lo. Isso fala lá em Hebreus 1:5. Ial forte, o valente, recebeu o nome que está acima de todo nome, ele recebeu o nome de Ial. Ial, agora ele se chama Ial e pode ser chamado de Ial filho. Esse é o entendimento. Agora ele vem anunciar para os habitantes da terra, né? Agora falando lá em Apocalipse 14:6, ele vem anunciar para os habitantes da terra, adorem Ial, a Ial, porque o seu nome é Ial, que é Yahshua, que foi porque ele foi sobreexaltado, recebendo o nome de Ial. Lembrando que aqui na terra invocamos a Yahshua para a salvação, tomando posse do sacrifício. E isso é maravilhoso, porque Mical, ele só retorna a essa condição plena quando ele retorna ao seu corpo. Ele, na condição agora humana, ele é referido ao que tem pouca força, semelhante a seu pai Yahshua, que despojou de toda força e glória e veio como homem na terra. E por isso é uma palavra maravilhosa, um entendimento maravilhoso.
e assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Canal Ensinos de Yau e Yaucha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.